Boa noite. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 119, versículos 9 a 16. Salmo 119, 9 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Vamos orar. Nossa Pai, nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha nos mostrar a tua face por meio da tua palavra. Que o Senhor venha confrontar os nossos corações, ó Deus, com a verdade da tua palavra. Que o Senhor venha nos confrontar com o nosso pecado e venha nos guiar, ó Deus, até a tua presença. E venha nos guiar, ó Deus, para andarmos em santidade, andarmos em pureza, conforme o padrão estabelecido pelo Senhor mesmo na sua palavra. Ó Deus, me ajuda, Pai, a ser claro. Ajuda, ó Deus, e age com o teu Espírito, para que a tua palavra venha transformar corações nessa noite. Que o Senhor venha me usar, ó Deus, para a tua glória, apesar de quem eu sou. Nós te agradecemos pela grande oportunidade e privilégio de meditar na tua revelação neste mesmo. Não precisa de Cristo, amém. Quem aqui não se lembra do personagem aquele programa Castelo Rá-Tim-Bum? Quando era criança à tarde, eu costumava sentar na frente da TV com um pacote de bolacha de crack, tomando café e assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum. E tinha um personagem especial que chamava a atenção por importunar os seus outros amigos, era o Zequinha. Perguntava por que isso, por que aquilo outro. E os amigos dele respondendo, até que eles se cansaram e diziam: por que sim, Zequinha? E aquela é uma forma do desenho, ou do programa, de introduzir algum ensino importante que eles queriam passar. E eles introduziram isso de forma lúdica. Eu achava que era parte de exagero, mas até que o Senhor me deu um filho. Então, entendi que era todos aqueles porquês, não era exagero nenhum. E nas minhas viagens com a Joana, especialmente, para a escola, para deixar na escola, ela disse: por que todo mundo está indo para a escola? Por que a mamãe não vem para a escola? Por que esse carro é preto? Quem foi que pintou esse carro de preto? Por que a Volkswagen pintou esse carro de preto? E aí eu respondo até onde eu posso, até que acaba as respostas, já acaba a paciência e uso porque cinza aqui, né? Mas perguntas são a grande forma que as crianças têm de aprender. E mesmo nós, adultos, nós fazemos uso de perguntas para nós aprendermos as coisas. As perguntas nos levam a buscar por respostas, e na busca por essas respostas nós nos enriquecemos com o aprendizado. Perguntas são também uma forma importante de como nós ensinamos outras pessoas aquilo que nós queremos ensinar. Ensinamos as pessoas a raciocinarem até que elas possam chegar a uma conclusão. Perguntas são a forma como o cliente consegue vender um produto ao vendedor, o juiz faz perguntas ao acusado e às testemunhas, o professor faz perguntas aos alunos, o detetive faz perguntas à cena do crime, o pastor, o pregador faz perguntas ao texto bíblico, o conselheiro faz perguntas ao seu aconselhado, e tudo isso na busca por conhecimento, na busca de guiar a nós mesmos rumo ao conhecimento, na busca de guiar outros rumo ao conhecimento que aquelas perguntas evocam. A habilidade de fazer boas perguntas é um trunfo importantíssimo para nós crescermos, para nós
adquirirmos conhecimento, para nós tomarmos decisões em qualquer área que nós atuamos. E nesse texto o salmista começa com uma das perguntas mais importantes que qualquer crente poderia fazer: como é que eu posso ser puro diante de Deus? Você deseja ser puro diante de Deus? E eu creio que sim, mas a questão nem sempre não é só se você deseja ser puro diante de Deus, mas como eu posso ser puro diante de Deus. E a verdade é que cada um de nós é desafiado nessa área de pureza de maneiras diferentes. E eu não consigo pensar em qualquer outra geração na história mais desafiada nessa área de pureza do que a nossa própria geração, mais bombardeada em todos os sentidos. Alguns de nós são desafiados em relação à pureza na área sexual, outros são desafiados com a pureza na área dos negócios, outros com a pureza no falar, outros com a pureza no olhar, outros com a pureza nos pensamentos, outros com a pureza nas emoções. E se o seu desejo é ser puro diante de Deus, assim como é o meu, então nós vamos encontrar respostas nessa passagem em como nós podemos ser guardados na pureza, como nós podemos ser protegidos da impureza. E o salmista aqui nos apresenta 3 ingredientes cruciais para uma vida de pureza diante do Senhor. 3 ingredientes cruciais para uma vida de pureza diante do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos ver do versículo 9 até o versículo 11 que esse primeiro ingrediente crucial vai ser uma atitude certa. Em segundo lugar, no versículo 12, o segundo ingrediente vai ser a fonte certa. E nos versículos 13 ao 16, esse ingrediente é o esforço certo. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de dar uma rápida introdução ao Salmo 119. O Salmo 119 é o maior, digamos, podemos dizer, o maior capítulo das Escrituras. Tem 176 versículos. E é uma poesia muito bem montada em torno do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. E esse salmo ele é dividido em 22 estrofes, cada uma contendo 8 versículos. Nós estamos estudando aqui hoje uma estrofe do salmo que tem 8 versículos. E cada estrofe do salmo começa com uma letra diferente do alfabeto. Os primeiros 8 versículos, todos eles começam com a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. O segundo, com a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit. Escreveu o nosso A, B, C até o Z. E um tema especial desse salmo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus agindo dentro do Filho de Deus. Então, nós temos aqui um arranjo poético, por assim dizer, que fala a respeito da palavra de Deus de A a Z. Essa é a intenção do salmista. Ele quer dar essa ideia de exaustão, de que ele cobriu tudo que se pode saber, tudo que nós precisamos saber a respeito da palavra de Deus, da sua ação na vida do Filho de Deus. Então, quando você, talvez até ao longo das Bíblias de vocês tenha algum nome, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, alguma coisa desse tipo, organizada, e esses são os nomes das letras hebraicas. Você pode depois ver como ela é dividido em 22 estrofes de 8, 22 vezes 8, 176, que vai dar um versículo do Salmo. Mas versículo 9, o salmista começa com essa pergunta crucial, a nossa pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? O salmista começa falando a respeito de um jovem, e essa é muito provavelmente uma referência do salmista a si mesmo, a sua própria pessoa. Nós podemos entender essa pergunta: de que maneira eu posso guardar puro o meu caminho? De tal forma que aquilo que ele está prestes a descrever sobre como guardar a pureza não se aplica somente a um jovem, necessariamente, se aplica a qualquer pessoa que possa se incluir nessa pergunta. De que maneira eu posso me guardar puro diante do Senhor? Qual o meio que eu posso utilizar para que eu possa guardar o meu caminho puro? Essa é obviamente uma pergunta retórica. O salmista sabe do que ele vai falar, mas é um artifício didático muito utilizado nos Salmos, no livro de Provérbios, pelo próprio Jesus, por Tiago. E esse é um artifício que procura trazer o leitor para dentro da pergunta.
para que o leitor se junte ao autor na busca por essa resposta. Ele busca envolver os seus ouvintes na busca por essa resposta. E quando ele faz essa pergunta e eu leio essa pergunta, eu sou induzido a entrar junto com o autor nessa investigação. Então, de que maneira eu posso guardar puro o meu caminho diante de Deus? E algo comum aqui em poesia hebraica que não é perceptível na tradução em português. Ele utiliza o artigo na pergunta de que maneira. Nós não podemos perceber esse artigo em português, mas ele existe lá. E isso revela que o salmista tem um meio específico, uma maneira específica pela qual o salmista pode guardar puro. Ele pretende que o seu caminho seja guardado puro diante de Deus. O salmista coloca o jovem, portanto, como a si mesmo, como sujeito do verbo. De que maneira eu posso guardar puro o meu caminho diante de Deus? E quando ele se coloca como sujeito dessa pergunta, ele compreende tanto a sua necessidade de pureza, como ele compreende também a sua responsabilidade de continuamente guardar o seu caminho puro diante de Deus. Caminho que seria uma forma figurativa de se falar a respeito da sua conduta, do seu modo de vida, do seu comportamento. Agora, como é possível fazer isso? Ele já começa, a resposta começa logo em seguida, e o meio específico que o salmista tem em mente é imediatamente exposto. Se você quer que o seu caminho, que a sua conduta, o seu comportamento seja puro diante de Deus, então é sua responsabilidade, na segunda parte do versículo, observando segundo a sua palavra, é sua responsabilidade guardar o seu caminho, guiar o seu caminho, guiar o seu comportamento por meio da palavra de Deus, em conformidade com o padrão de pureza que a própria palavra de Deus estabelece. Provérbios 20, versículo 9 nos lembra que ninguém pode ser puro completamente diante de Deus. Esse é um bom lembrete para nos manter humildes. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Obviamente ninguém pode dizer isso. E esse provérbio nos lembra da impossibilidade de perfeição impecável. Mas essa impossibilidade de perfeição impecável não nos dispensa da responsabilidade de reconhecer que eu preciso me guardar puro diante de Deus e que a minha responsabilidade é buscar na palavra as direções da pureza que Deus estabelece, as exigências que Deus estabelece nessa palavra. Eu devo levar isso a sério. Ele prossegue então falando dessa atitude certa, que primeiro envolve o reconhecimento da minha necessidade, o reconhecimento da minha responsabilidade, e ele continua no versículo 10: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Essa expressão tem um sentido bastante intenso: de todo o coração te busquei. Ele quer dizer, com a máxima sinceridade, com devoção completa, eu tenho te buscado, Senhor. Então essa é uma expressão que nos remete de volta ao livro de Deuteronômio. O autor desse salmo é alguém que é profundamente saturado com a lei de Deus. Ele fala muito sobre a lei de Deus. E ele traz a influência do livro de Deuteronômio muito forte para dentro desse salmo. E essa expressão de que de todo o coração ele tem buscado a Deus nos remete de volta ao livro de Deuteronômio. Deuteronômio 4, 29. Moisés escreve que essa é a forma como nós devemos buscar a Deus. Deuteronômio 4, 29. Diz: de lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 6 e 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Novamente a gente tem essa expressão de todo o coração. 36 diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Se você fizer esse exercício de ler o Deuteronômio e circular todos os momentos em que Moisés se refere ao coração e como eu devo inclinar o meu coração, não obedecer a Deus não meramente como exercício externo, você vai ficar impressionado quanto o
servir a Deus de todo o coração. O salmista aqui, como você pode ver, dizendo que tem buscado o Senhor de todo o coração, ele não é um hipócrita. A sua observância da lei de Deus, a sua busca por Deus, não é motivada meramente por fatores externos, não é uma preocupação de o que os outros vão pensar de mim, ou uma preocupação meramente de eu não quero desobedecer para não perder a bênção de Deus que Ele prometeu lá no livro de Deuteronômio. Esses fatores externos não são a preocupação principal do salmista. A busca por pureza que o salmista está fazendo aqui, ela flui de um coração que não apenas ama a palavra de Deus, mas que em primeiro lugar ama ao Deus da palavra. Olha o que ele diz: de todo o coração te busquei. Ele busca ao Deus da palavra, não necessariamente, não primariamente a palavra de Deus. A palavra de Deus ele reconhece como o meio pelo qual ele pode buscar agradar a Deus. Em primeiro lugar, ele ama a Deus em primeiro lugar, e ele ama a Escritura porque ele reconhece na Escritura o meio ordenado por Deus para ele ser guardado puro no seu relacionamento com Deus. Nós não amamos a Bíblia por causa dela mesma. Nós amamos a Bíblia porque nós amamos ao Deus que se revelou através da Bíblia. E obedecer aos mandamentos contidos na Bíblia é a nossa demonstração de amar, de demonstrar de forma prática o nosso amor ao Deus da Bíblia. João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, obedecer à Bíblia é uma forma prática e palpável de nós demonstrarmos o nosso amor pelo Deus das Escrituras. Então, ele continua dizendo: não me deixes fugir aos seus mandamentos. Todo o senso de arrogância que nós poderíamos pensar existir nesse salmista, na pergunta em como eu posso guardar puro o meu caminho, eu tenho que buscar de todo o coração. Nós podemos pensar esse salmista como alguém arrogante. Ele quer ser puro mais do que os outros, ele está afirmando que tem buscado ao Senhor de todo o coração, mas todo o senso de arrogância que nós poderíamos pensar existir nele cai por terra quando nós temos essa expressão: não me deixes fugir aos teus mandamentos. O salmista aqui faz um pedido gentil, educado nesse versículo, demonstrando a sua consciência do seu perigo de cair e de prejudicar o seu relacionamento com Deus, de prejudicar a sua comunhão com Deus que ele tem buscado tão diligentemente. E embora o pedido seja gentil e educado, a ação requisitada a Deus aqui nesse versículo é urgente. A forma usada do verbo usada pelo salmista expressa um pedido de uma intervenção contundente da parte de Deus. Na verdade, a gente poderia até traduzir: não me faças cair, não me faças fugir aos seus mandamentos. O salmista está aqui pedindo que Deus: Senhor, se algo vai me desviar dos seus mandamentos, se algo vai me fazer fugir aos seus mandamentos, intervenha na minha vida. Não deixe que isso aconteça. Eu sei que eu sou propenso a cair, eu sei que eu tenho um potencial para me desviar dos caminhos do Senhor, mas eu peço que o Senhor intervenha na minha vida, que o Senhor haja de forma contundente para que eu não possa cair. E Spurgeon uma vez afirmou sobre essa oração, de que o homem de Deus se esforça, mas ele não confia em si mesmo. Seu coração está andando com Deus, mas ele sabe que mesmo toda a sua força não é suficiente para mantê-lo reto, a menos que o rei guarde, e a menos que aquele que fez o mandamento o faça firme para obedecê-los. Quantas vezes nós já oramos a Deus dessa forma? Pedindo que Ele intervenha na nossa vida, mesmo que a sua intervenção seja dolorosa, para que nós não pequemos contra Ele. Quantos de nós estaríamos dispostos a pedir a Deus a frustração dos nossos planos? Quantos de nós estaríamos dispostos a pedir a Deus até mesmo o sofrimento, se isso fosse necessário para que nós não pequemos diante dele? Eu tenho que muitos de nós, às vezes, orem de forma insincera, pedindo a vontade de Deus, quando na verdade nós tememos a vontade de Deus. Nós tenhamos a coragem, nós tenhamos a ousadia de pedir a Deus que intervenha na nossa vida, que o Senhor nos cause dor, que o Senhor nos cause frustração, que o Senhor nos cause sofrimento, se isso for necessário, para nos impedir que nós nos desviemos dos seus caminhos, que nós não andemos em pureza diante dele, que nós sejamos
ousado de que nós não venhamos a temer a vontade de Deus. Nós não oremos apenas de lábios pela vontade de Deus, mas que o nosso coração realmente queira a vontade de Deus, mesmo que isso seja contra a nossa própria vontade. No versículo 11, ainda falando sobre a atitude do salmista em relação à pureza, ele continua: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O salmista continua falando do coração aqui. Ele falou do coração no versículo 10, de todo o coração que busquei, e aqui ele fala com atitude, com toda sinceridade, com a máxima devoção, eu tenho te buscado ao Senhor. Mas aqui, quando ele utiliza a palavra coração, ele não está mais falando de uma atitude, mas de um lugar onde ele tem entesourado a palavra de Deus. Seria uma forma de traduzir esse guardar aqui, seria entesourar, guardar como um tesouro, esconder como um tesouro. Ele fala, ele tem se referido, quando ele fala do coração, ele não se refere simplesmente às suas emoções. Ele se refere ao mais profundo do seu ser, se refere à sua mente. E usando a linguagem do Novo Testamento, o que ele está dizendo aqui é que ele está deixando que a palavra de Deus habite ricamente nele. E o propósito disso é que ele não peque contra o Senhor. A sua mente está saturada com a palavra de Deus, de modo que a instrução de Deus se torne parte do seu ser e transforme quem ele é, transforme as suas afeições e direcione as suas ações. A linguagem utilizada aqui evidencia o valor elevado que a palavra de Deus tem para o salmista e revela que ele não apenas sente que deve agradar a Deus, não é coração, não se refere meramente a sentimentos e emoções, mas que ele pensa em como ele pode agradar a Deus. Esse é o foco, essa é a preocupação da sua vida. Eu tenho guardado, eu tenho entesourado as tuas palavras no meu coração, na minha mente, com o propósito, com a finalidade que eu não venha a pecar contra ti. Esse é o propósito da mente do salmista, em saturar a sua mente com a palavra de Deus. E o propósito não é meramente acumular informação. Ele não quer simplesmente ler a palavra de Deus para conhecer a palavra de Deus meramente pelo conhecimento. Ele quer conhecer a palavra de Deus e ele tem um propósito específico nisso. Esse propósito é não pecar. Eu guardo as suas palavras no meu coração para que eu jamais venha a pecar diante de ti. Ele não está simplesmente falando de não transgredir regras específicas contidas na lei de Deus, mas de não causar dano ao seu relacionamento contra o próprio Deus. Ele não simplesmente diz: guarda no coração as suas palavras para não pecar contra ti. Ele tem uma preocupação específica do seu relacionamento com Deus. Não é meramente dizer que eu quebrei este mandamento ou aquele mandamento. Ele está preocupado com o seu relacionamento, com a sua intimidade com Deus. Esse é o foco da sua preocupação. O salmista não está meramente buscando ser obediente à lei em si mesmo, mas de ter um relacionamento íntimo com Deus. E ele sabe que isso só é possível por meio de obediência à sua palavra. Existe uma diferença bem interessante e sugestiva entre a negação que nós encontramos no versículo 10 e a que nós encontramos aqui. No versículo 10, ele diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós temos dois nãos aqui, nesses dois versículos, mas são dois nãos diferentes no hebraico. Ao pedir que Deus não permita que ele se desvie, no versículo 10, o salmista utiliza uma construção que expressa um tom mais brando, um pedido mais brando diante de Deus. Agora, quando o salmista fala no versículo 11 da sua responsabilidade e o seu propósito de santidade, ele utiliza uma negação enfática. Quando ele fala do seu pedido a Deus, ele usa uma forma mais branda da negação. Mas quando ele fala da sua responsabilidade, do seu propósito de guardar a palavra de Deus, ele utiliza uma forma enfática que nós podemos até traduzir como jamais. Eu guardo no coração as tuas palavras para que eu jamais peque contra ti. Santidade e pureza são algo sério para o salmista, para o autor desse salmo. E ele sabe que essas coisas afetam diretamente o seu relacionamento com Deus. E é por isso que ele estabelece uma exigência altíssima para si mesmo. E ele força a si mesmo, com essa exigência alta, rumo à excelência na busca por santidade. Nós frequentemente fazemos o oposto.
Nós procuramos na igreja os crentes que nós julgamos ser os mais fracos. O padrão mínimo de santidade para nós podermos ser considerados como parte desse clube chamado igreja. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos julgando que o nosso relacionamento com Deus não é tão importante quanto a minha liberdade de satisfazer o desejo da minha carne. O meu relacionamento com Deus não é tão importante quanto as minhas ambições. O meu relacionamento com Deus não é tão importante quanto a minha reputação diante das pessoas do mundo. E para que elas não venham achar que eu sou tão estranho e tão diferente delas. A quem nós estamos querendo enganar quando nós estabelecemos esse padrão, nos nivelamos por baixo, quando o assunto é pureza diante de Deus? A quem nós estamos querendo enganar? Se essa é a forma como você pensa sobre a vida cristã, o único enganado é você. Você não está enganando a Deus. De Deus não se zomba, Gálatas. Paulo diz em Gálatas: o que o homem semear, isso também ele ceifará. Então essa é a atitude certa que envolve, que deve estar envolvido na nossa busca por pureza de Deus. Uma atitude de quem reconhece a sua necessidade de ser puro, de quem reconhece a sua responsabilidade de ser puro diante de Deus, e uma atitude de quem reconhece a sua própria propensão, a sua própria potencialidade de cair e pede a Deus por intervenção. Então, o primeiro ingrediente crucial para uma vida de pureza é uma atitude certa. Uma atitude que envolve consciência, envolve compromisso na busca por comunhão com Deus, e envolve uma consideração elevada do valor da palavra de Deus para essa busca por santidade. No versículo 12 nós temos o segundo ingrediente na nossa busca por pureza. E esse segundo ingrediente é a fonte certa. Não somente a atitude certa, mas também a fonte certa. O salmista faz uma transição aqui. Ele se dirige diretamente a Deus, no versículo 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. O salmista fecha a primeira metade da estrofe com uma bendição que nos revela esse segundo ingrediente, que é a fonte certa. E eu quero notar aqui um fator interessante, que esse é o único lugar no livro dos Salmos onde uma bendição é dirigida diretamente a Deus na segunda pessoa. Bendito és tu, Senhor. Você vai olhar no livro dos Salmos, você vai ver: bendito é o Senhor, bendito é aquele que, bendito é Ele, sempre na terceira pessoa. Esse é o único lugar do livro dos Salmos em que essa bendição, esse louvor é dirigido diretamente a Deus na segunda pessoa. E aqui é um ponto que muitas pessoas viram importante como algo para identificar a autoria de Davi desse salmo. Embora o autor desse salmo não seja revelado, essa expressão aqui nesse versículo é usada como evidência para isso, porque o único lugar onde a mesma expressão é encontrada no restante das escrituras hebraicas é em 1 Crônicas 29:10, onde o próprio Davi diz: bendito és tu, Senhor. Isso poderia ser uma boa indicação de Davi como autor, mas não necessariamente conclusiva para estabelecer Davi como autor desse salmo. Existem outras possibilidades interessantes, como Daniel, como Esdras, poderiam ser os autores desse salmo. Então ele, de qualquer forma, ele bendiz ao Senhor, ele diz: bendito és tu, Senhor, e ele prossegue essa expressão de louvor a Deus imediatamente com uma petição: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Imediatamente após louvar o Senhor, ele implora a Deus que ensine os seus preceitos. E essa conexão entre louvor e petição, entre bendição e pedido, nos revela que a adoração ao Senhor e o aprendizado das leis do Senhor são dois elementos da vida do servo de Deus que devem andar juntos. Adoração e petição, para que eu possa aprender do Senhor. O nosso desejo de aprender do Senhor, com o propósito de obedecê-lo, já é em si mesmo um ato de adoração ao Senhor. A adoração, nós não adoramos apenas quando nós cantamos hinos ao Senhor. Nós o adoramos também quando nós colocamos os nossos corações à disposição para serem quebrantados e transformados pelo ensino da palavra. Então, essa conexão próxima aqui entre louvor e ensino é muito importante.
nós tenhamos em mente. E esse pedido aqui apenas corrobora a consciência do salmista tem da sua necessidade da intervenção de Deus para guardá-lo de vaguear na direção errada. Mas também reforça a consciência do salmista não somente da necessidade de Deus para impedi-lo de se desviar, mas também para guiá-lo na direção certa. Então o salmista entende que Deus não somente é a sua fonte de proteção, como ele pediu no versículo 10, não me deixes fugir aos seus mandamentos, mas também que Deus é a sua fonte de direção, ensina-me os teus caminhos. Nós precisamos reconhecer ao nosso Deus e a sua palavra como a nossa fonte de proteção contra a impureza e como a fonte de direção para uma vida de santidade diante de Deus. Em relação a isso, Provérbios 2 é uma passagem muito rica para indicar o valor da palavra de Deus, daquilo que Deus nos ensina para nos guiar na direção da pureza. Vamos abrir Provérbios 2, 6 e 19. 6 a 19. Provérbios 2, de 6 a 19. Diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Mas note a ênfase que Salomão dá na função da palavra de Deus como escudo para nos guardar das veredas do juízo, para nos conservar nos caminhos da santidade, para nos conservar, para nos livrar do caminho do mal. A palavra de Deus, aquilo que Deus revelou na sua palavra, ela serve como nossa fonte de proteção contra a impureza. Ela nos livra. Conhecer a palavra de Deus nos livra do pecado. Nós possamos reconhecer na palavra de Deus essa fonte na nossa busca por santidade. Em último lugar, dos versículos 13 a 16, o salmista nos dá o terceiro ingrediente na busca por uma vida de pureza de Deus, que é o esforço certo. Nós podemos ter a atitude certa em reconhecer a nossa necessidade, em buscar em Deus proteção contra o mal. Nós podemos ter a fonte certa, saber que Deus é aquele que pode nos ensinar os seus caminhos para nos guardar de cair. Mas nada disso será o suficiente se nós não tivermos o terceiro ingrediente, que é o esforço certo. Versículo 13 diz: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus preceitos, dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 13, nós vemos uma transição das motivações internas do salmista para os esforços externos, ou os esforços práticos na sua busca por se manter no caminho da pureza. Pureza é algo que exige um esforço real da nossa parte. Certamente nós temos que ter a atitude certa, certamente nós temos que reconhecer que Deus é a única fonte, que Deus e a sua palavra são a única fonte para nos manter no caminho da justiça,
Mas nada disso surtirá efeito se nós não dermos um passo adiante e agirmos de conformidade com a nossa motivação para agradar a Deus. Santificação é um esforço conjunto entre os recursos que Deus nos concede na Sua palavra e por Seu Espírito e a nossa ação diligente em empregar esses recursos nas nossas vidas. Então, e esse esforço genuíno para se manter no caminho da pureza é primeiramente demonstrado no nosso testemunho moral da revelação de Deus. Olha o que ele diz: com os lábios tenho narrado todos os vícios da tua boca. O salmista fala dos seus lábios, que ele tem utilizado como instrumento para anunciar repetidamente, a ideia aqui do verbo, constantemente o juízo de Deus. Note a conexão entre os lábios de Deus e os lábios do salmista. Com os lábios tenho narrado todos os vícios da tua boca. Aquilo que sai dos lábios do salmista são as coisas que saíram da boca de Deus. Conexão entre os dois. O que quer que saia da boca de Deus é o que sai da boca do salmista. O Senhor é a fonte daquilo que ele anuncia aos outros. Com os lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca. E aqui nós temos uma ação importantíssima para a nossa santificação, que muitos de nós negligenciamos, que é o ensino. Nós, na posição de professores, nós, na profissão de mestres, nós pensamos que ensinar a palavra de Deus é tarefa exclusiva do pastor ou da liderança da igreja. Nós terceirizamos essa responsabilidade e nós perdemos um instrumento importante na nossa santificação. Quando nós anunciamos o juízo de Deus aos outros, nós não apenas beneficiamos aqueles que nos ouvem, mas nós beneficiamos a nós mesmos. Ao anunciar o juízo de Deus aos outros, isso imprime em nós mais profundamente esses mesmos juízos em nossas próprias mentes. Ensinar nos faz absorver de forma mais profunda o conteúdo daquilo que nós ensinamos. Então, eu passei 2 anos no seminário estudando grego, mas eu nunca aprendi tanto grego quanto depois que eu comecei a ensinar grego. Ensinar me faz fazer com que essas coisas entrem mais profundamente na minha mente. E qualquer que seja o conteúdo que você esteja ensinando. Então, ensinar o juízo de Deus, ensinar aquilo que Deus diz na sua palavra, nos faz também imprimir essas coisas mais profundamente na nossa própria mente. Anunciar o juízo de Deus aos outros também nos torna publicamente responsáveis por aquilo que nós anunciamos. E age com uma restrição a mais contra a nossa transgressão. É por isso que Tiago 3:1 diz: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que haveremos de sofrer e receber maior juízo. É claro que o contexto que Tiago está falando aqui é diferente do contexto dos Salmos. Ele obviamente está falando de mestres no sentido de tomar uma posição de liderança na igreja que envolve ensino. No entanto, o princípio geral que nós temos de Tiago é que quando você ensina algo, você se torna responsável por aquilo que você ensinou. E as pessoas vão olhar para você com base naquilo que você ensinou. Quando você tem essa responsabilidade dentro de si, isso age como um restritivo a mais para que você não peque contra Deus. Não como um impedimento completo, mas pelo menos você vai ter mais vergonha de fazer, de cair naquilo que você ensinou contra. Então, o esforço que o salmista está fazendo aqui para se manter no caminho da pureza é ensinar aos outros aquilo que ele recebeu de Deus. E o fim desse ensino não é apenas para beneficiar os outros, impedir que os outros caiam. Claro que isso vai ser uma consequência, mas também ele faz isso com o propósito de que ele mesmo não peque, que ele assuma essa responsabilidade, que esse ensino entre mais profundamente dentro dele, para que ele não peque contra Deus. Nós precisamos utilizar desse instrumento precioso para nos guardar em santidade. Ensine a palavra de Deus. Encontre alguém que você pode se esforçar para aprender, para que você possa ensinar a palavra de Deus. Porque quando você faz isso, você não somente está beneficiando a pessoa, mas você também está beneficiando a si mesmo. Você está guardando a sua vida na pureza. Você está adicionando restrições públicas contra o seu próprio pecado. O salmista prossegue no versículo 14 dizendo:
mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ele falou dos seus lábios, agora ele fala dos seus pés. Ainda que de forma indireta, nesse versículo nós vemos que o esforço certo na busca por pureza é demonstrado, em segundo lugar, em prioridades apropriadas. Em prioridades apropriadas. Em primeiro lugar, com testemunho moral, em segundo lugar, com prioridades apropriadas. Ele afirma que tem imensa alegria em andar pelo caminho que os testemunhos de Deus prepararam para ele. É interessante nós compararmos as palavras para o caminho utilizadas no versículo 9 e aqui, bem como a visão que o salmista tem do seu caminho e com a visão que o salmista tem dos caminhos dos testemunhos de Deus. O caminho do salmista, no versículo 9, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O caminho do salmista, conforme ele vê, é um caminho que precisa ser guardado da pureza. Enquanto que o caminho traçado pelos testemunhos de Deus, versículo 14, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, é um caminho no qual ele tem prazer de andar e de fazer desse caminho o seu próprio caminho. Em outras palavras, o nosso caminho só será mantido puro à medida que nós alinharmos o nosso caminho com o caminho da palavra de Deus. Nós não estaremos protegidos da impureza se nós não tivermos o prazer nos caminhos de Deus e se nós não buscarmos alinhar o nosso caminho, o nosso andar com o caminho estabelecido pela palavra de Deus. Ele diz: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Há bastante discussão quanto à forma de entender e traduzir essa oração, mais do que com todas as riquezas. Alguns argumentam que a oração aqui está fazendo uma comparação de superioridade, como nós temos na tradução em português, mais do que. Outros pensam que se trata de uma comparação de igualdade, tanto quanto, assim como. Em outro versículo desse salmo, como o versículo 72 e 127, onde as comparações de superioridade envolvendo dinheiro são feitas, o salmista explicitamente utiliza uma preposição que é utilizada para comparação de superioridade, mais do que o dinheiro. Mas essa não é a preposição que ocorre aqui, nesse versículo. A ideia aqui seria de comparação de igualdade. Regozijo-me nos teus caminhos, no caminho dos teus testemunhos, assim como alguém se regozijaria em toda a riqueza. Seria essa a ideia. Então a ideia seria: ele se regozija nos caminhos de Deus, assim como alguém se regozijaria se tivesse todas as riquezas. E a ideia que ele quer passar aqui é: uma vez que ninguém possui todas as riquezas, não existe ninguém mais feliz do que eu nessa terra. Eu me regozijo nos teus caminhos, assim como alguém se regozijaria se tivesse toda a riqueza. Como ninguém tem toda a riqueza, não há ninguém mais feliz do que eu, por ter os caminhos dos testemunhos diante de Deus disponíveis ao meu dispor para me guardar no caminho da pureza. A alegria do salmista extrapola os limites de qualquer pessoa que possuísse todas as riquezas. As riquezas do mundo, conforme ele entende, podem até dar alegria neste mundo, mas possuem o perigoso potencial de poluir o caminho de quem as possui. Por outro lado, o tesouro da palavra de Deus, ele já tinha falado desse tesouro, guarda no coração, em tesouro no coração, suas palavras, não somente nos protege da impureza, mas também nos concede a segurança de alegria eterna na comunhão com Deus. Essa é a alegria do salmista. Não há ninguém mais feliz do que ele. Não há ninguém mais feliz do que o crente quando ele pode andar nos caminhos de Deus. O verdadeiro crente, ele tem prazer nos caminhos de Deus, mais do que qualquer pessoa que tenha qualquer quantidade de riqueza. A alegria que essas riquezas podem trazer é temporária. A alegria que andar nos caminhos de Deus traz é uma alegria eterna. No versículo 15, ele continua dizendo: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. O esforço para se manter no caminho da pureza é demonstrado, em terceiro lugar, no estudo diligente da palavra de Deus. No estudo diligente da palavra de Deus. O salmista utiliza uma forma verbal que carrega a ideia de uma resolução, de uma autodeterminação. É como se ele estivesse dizendo: eu estou determinado a meditar nos seus preceitos e nas tuas veredas.
essa é a minha determinação, esse é o meu foco. Ele não está satisfeito com o seu bom histórico de obediência. Eu tenho guardado as suas palavras, Senhor. Ele faz uma resolução, ele se determina a fazer algo. Ele conhece a sua inclinação, ele conhece o seu potencial para se desviar. E por isso, no final dessa estrofe, ele renova o seu compromisso de se manter andando nos caminhos de Deus por meio da meditação constante, por meio do estudo diligente dos preceitos de Deus. Estudar a palavra de Deus é um instrumento importantíssimo para nos guardarmos em pureza diante de Deus. Estudo não é igual à pureza. Estudar a palavra de Deus não é igual à santificação. Mas você não pode pensar em santificação, em pureza, a parte do estudo da palavra de Deus. Uma coisa não é igual à outra, mas uma coisa não pode existir sem a outra. A gente precisa deixar esse misticismo de que santificação é algo esotérico, que eu tenho uma experiência de transe e eu consigo um nível maior de santificação. Não existe santificação a parte do estudo, a parte da meditação da palavra de Deus. Esse é um instrumento precioso se você quer se manter puro diante de Deus. Você não pode prescindir do estudo diligente, do compromisso em estudar a palavra de Deus. E o salmista estabelece o compromisso de considerar atentamente os caminhos do Senhor. Diz: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Essa expressão terei respeito aqui tem a ideia de considerar atentamente, fixar os olhos, focalizar em algo. A ideia transmitida aqui é de que a sua concentração está nas veredas de Deus, não em qualquer outra coisa. E isso é algo necessário, uma determinação que o salmista faz para se manter puro diante de Deus. Ele focaliza, fixa os seus olhos nas veredas, nos caminhos que Deus estabeleceu. Muitas vezes nós, especialmente na época que nós vivemos, nós temos muitas distrações, muitas coisas para desviar o nosso olhar dos caminhos de Deus, muitos passatempos, muitas futilidades que roubam a nossa atenção, roubam o nosso vigor espiritual, roubam o nosso tempo para meditar na palavra de Deus. E nós estamos acostumados tanto a sermos superficiais e até mesmo as nossas devoções são superficiais. Não faltam devocionais superficiais na internet, pequenos vídeos de inspiração, frases de efeito com a foto de um grande pregador. E aí nós estamos lá no Facebook vendo essas fotos, vendo esses devocionais muito superficiais e estão achando que nós estamos cumprindo a nosso dever, a nossa responsabilidade de meditar na palavra de Deus. Quando nós estamos apenas obtendo a nossa dose diária de ilusão de uma vida espiritual superficial. Nós precisamos nos esforçar para de fato meditar na palavra de Deus. Não é uma meditação de Facebook, por mais utilidade que isso possa ter, por mais que muitas vezes você possa ser confrontado por aquilo que você vê nas redes sociais. Mas passe tempo, concentre-se, fixe os seus olhos na palavra de Deus. Insonde o seu coração, procure corrigir os seus passos e ver como a palavra de Deus lhe auxilia para alinhar o seu caminho com os caminhos de Deus. Meditações como essa de Facebook, Twitter, qualquer coisa de WhatsApp não são suficientes para guardar o seu coração puro diante de Deus. Fixe os seus olhos mais na Bíblia do que no seu celular. Versículo 16 diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Talvez ele continua com duas resoluções finais. Ele se compromete a meditar nos preceitos de Deus, ele se compromete a fixar os seus olhos nas veredas de Deus, e agora ele se compromete a ter prazer, a se alegrar nos decretos de Deus. E aqui o esforço para se manter na pureza, no caminho da pureza, é demonstrado em quarto lugar por meio de decisões inabaláveis. Os decretos de Deus não constituem um peso para o salmista. Eles são a fonte do seu deleite. E isso vai contra aqueles críticos que acusam o autor desse salmo de ser um legalista. Para o legalista, obedecer a Deus
é um fardo, é um mero desencargo de responsabilidade. Mas para aquele que entende que a obediência às ordens de Deus é a forma prática de nós demonstrarmos nosso amor por Deus, ela é o prazer dessa pessoa. Obedecer a Deus significa que eu tenho comunhão com Deus, e é por isso que eu tenho prazer nesses decretos. Essas leis não são um fardo para mim. As ordens de Deus não constituem um peso que eu tenho que carregar, mas são um prazer para mim, são a minha alegria, porque ao obedecê-las, eu tenho comunhão com o meu Deus. Então, eu acho uma acusação infundada dizer que o salmista é um legalista, porque ele toma na palavra de Deus a fonte do seu gozo. E finalmente o salmista toma a decisão na palavra de jamais esquecer da palavra de Deus. Ele diz: não me esquecerei, ou jamais me esquecerei. Tem uma afirmação enfática que temos aqui: jamais me esquecerei da tua palavra. E essa última resolução é especialmente significativa. Esquecer a palavra de Deus não é meramente ser incapaz de lembrá-la, ou simplesmente ser incapaz de memorizá-la. Não é, você não sabe o versículo da referência que você citou, não é? Esquecer a palavra de Deus não é isso. Esquecer descreve uma atitude de negligência proposital. Esquecer é ignorar ou desconsiderar ou fazer pouco caso das palavras de Deus. É evidente que o autor desse salmo é saturado com conhecimento da palavra de Deus. E nós não deveríamos nos surpreender então em notar que esse compromisso que o salmista estabelece aqui no final dessa estrofe é um reflexo das admoestações constantes de Deus para o povo de Israel, para que eles não se esquecessem, para que eles não negligenciassem as palavras da aliança com eles. Deuteronômio 4:9, voltam lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 4:9. Diz: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não afastem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Versículo 23: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Versículo 31 diz: então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. O próprio Deus se compromete a não esquecer da aliança. 6:12 diz: guarda-te para que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito. 8:11 diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Não esquecer é igual a desobedecer, nesse versículo aqui. Versículo 19, no capítulo 8 ainda: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, proteste-o hoje contra vós outros, que perecereis. Capítulo 26, versículo 13 diz: dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo os teus mandamentos que me tenho ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Esquecer não é simplesmente um lapso de memória. Esquecer é desconsiderar, é ignorar propositalmente aquilo que Deus tem dito na sua palavra, é negligenciar o conhecimento da palavra de Deus. E o salmista simplesmente abomina a possibilidade, e ele é enfático na forma como ele coloca esse compromisso: eu jamais me esquecerei da tua palavra, porque ele entende que esquecer os mandamentos de Deus, no fim das contas, significa esquecer e desprezar o próprio Deus. Esquecer os mandamentos de Deus, no fim das contas, significa esquecer e desprezar o próprio Deus. Ignorar a palavra de Deus é o prenúncio para eu me desviar dos caminhos de Deus.
E é por isso que é necessário que nós nos esforcemos diligentemente para nós evitarmos esse estado de letargia espiritual, que é o produto de uma espiritualidade superficial. É necessário que nós nos esforcemos para que nós encontremos o nosso prazer na palavra de Deus. Enquanto nós não tivermos prazer na palavra de Deus, nós não vamos ter compromisso de nos lembrarmos e nos comprometermos com aquilo que ela nos exige em relação à pureza. Então, o Salmo 119 é uma linda poesia, uma peça monumental de poesia que nos revela uma riqueza de conhecimento que nos desafia a amar a palavra de Deus. E essa estrofe que nós examinamos hoje nos desafia a ter uma atitude de reconhecimento do nosso potencial para nos desviar de Deus, nos desafia a buscarmos em Deus tanto a proteção quanto o nosso desviar, quanto a direção para andarmos em santidade. Ela nos desafia a nos esforçarmos por ensinar, estudar e nos alegrarmos nos caminhos de Deus. E o que eu exorto a você nessa noite é que você ame a palavra de Deus, gaste tempo na palavra de Deus, desde que ela revele e purifique as impurezas do seu coração, e que você tema diante da possibilidade de esquecer, de ignorar, de negligenciar aquilo que a palavra de Deus exige em relação à sua pureza. Porque se você esquece a palavra de Deus, se você ignora a palavra de Deus, você está ignorando ao próprio Deus. Você não está meramente ignorando um livro, você está ignorando o Salvador. Vamos orar. Nosso Pai, nós agradecemos pelo infinito valor que a tua palavra tem, pelas preciosas instruções, pelas duras argumentações que ela nos traz. Senhor, que nós possamos nos comprometer, ó Pai, a estudar a tua palavra, que nós venhamos a nos comprometer a estudá-la não somente para encher as nossas mentes de conhecimento, mas que nós possamos estudar para que os nossos corações sejam transformados e confrontados com o nosso pecado. Que o Senhor, Deus, intervenha na nossa vida. Que o Senhor venha frustrar os nossos planos. Que o Senhor venha nos causar sofrimento, se isso for o que for necessário para nos impedir de pecar contra Ti. Se isso for necessário para nos trazer mais próximo de Ti, para nós termos uma comunhão mais íntima com o Senhor. Nós pedimos pela Tua vontade, pedimos com sinceridade, porque sabemos que a Tua vontade é melhor do que a nossa. Em nome precioso de Jesus.